Olá, estamos aqui mais uma vez, dando sequência a um projeto antigo que estava parado aí há uns 6 meses, que é a leitura do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, né? Falei sobre o último capítulo, sobre moralidade sexual, e agora quero ler o capítulo 6, sobre casamento cristão. Então, eu vou ler da forma que está escrito, e que vocês percebam que o C.S. Lewis quis dizer em relação a esse tema. O capítulo anterior foi predominantemente negativo. Discuti o que havia de errado com o impulso sexual nos seres humanos, mas falei muito pouco sobre seu funcionamento correto. Em outras palavras, sobre o casamento cristão. Há duas razões pelas quais não quis tratar do casamento em particular. A primeira é que o ensino cristão desse assunto é extremamente impopular. E a segunda é que eu mesmo nunca fui casado e, portanto, não posso falar por experiência própria. Mas, apesar disso, sinto que não poderia deixar esse assunto de lado em um livro sobre moral cristã. A ideia cristã de casamento está baseada nas palavras de Cristo, de que um homem e uma mulher devem ser um só corpo, pois é isso que as palavras, uma só carne, significam. E os cristãos acreditam que quando ele disse isso, não estava expressando um sentimento, mas declarando um fato. Da mesma forma que declara um fato quem diz que a chave e a fechadura são um único sistema, ou que o violino e o seu arco formam um único instrumento musical. O inventor da máquina humana quis nos dizer que as suas duas metades, a feminina e a masculina, foram feitas para serem combinadas em todos os aspectos. A monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que aqueles que se entregam a ela estão tentando isolar um tipo de união de todos os outros tipos de união que deveria acompanhá-la para constituir a união total. A atitude cristã não significa que haja algo de errado com o prazer sexual mais do que com o prazer de comer, e sim que você não deve isolar o prazer sexual e tentar obtê-lo sozinho. Da mesma forma que você não deve tentar obter os prazeres do gosto sem engolir e digerir, mastigando o alimento e o cuspindo de novo. Por consequência, o cristianismo ensina que o casamento deve durar por toda a vida. É claro que há uma diferença aqui entre as diversas igrejas com relação a isso. Algumas não admitem qualquer tipo de divórcio, ao passo que outras o permitem de forma relutante em casos bem específicos. É uma grande pena que os cristãos discordem sobre uma questão como essa. Mas para um leigo, deve-se notar que todas as igrejas concordam entre si sobre o casamento, muito mais do que com qualquer outro assunto do mundo externo. Refiro-me ao fato de todas elas terem o divórcio como algo parecido com uma incisão em um corpo vivo, uma espécie de cirurgia. Alguns deles acham que essa operação é tão brutal que não deve ser realizada em hipótese alguma. Outros admitem que ela é um remédio radical a ser ministrado somente em casos extremos. Em comum, todos concordam que isso é mais parecido com uma amputação de membros do corpo do que com uma dissolução de uma sociedade ou com a deserção de uma unidade militar. Mas causa repúdio a todos a ideia de que o divórcio é um simples reajuste entre parceiros, a ser realizado sempre que as pessoas sintam que não estão mais apaixonadas umas pelas outras,
ou quando uma das duas se apaixona por outra pessoa. Antes de considerarmos essa visão moderna em sua relação com a castidade, não podemos deixar de considerá-la em relação a outra virtude, a justiça, a qual, como disse anteriormente, inclui o cumprimento de promessas. Agora, todos aqueles que já foram casados em uma igreja fizeram uma promessa solene, pública, de serem fiéis ao seu parceiro até a morte. O dever de manter essa promessa não tem nenhuma relação especial com a moralidade sexual, mas está em pé de igualdade com as demais promessas. Se, como as pessoas modernas insistem em dizer o impulso sexual é igual a todos os nossos demais impulsos, então ele deve ser tratado como igual e, portanto, já que o gozo de todo e qualquer impulso é controlado por nossas promessas, este também deveria ser. No entanto, se, como penso, ele não é igual aos nossos demais impulsos, mas se encontra morbidamente inflamado, devemos nos acautelar no sentido de não permitir que ele nos leve à desonestidade. Alguém poderia replicar dizendo que considera a promessa feita na igreja uma mera formalidade que nunca pretendeu manter. A quem, então, ele estava tentando enganar quando a fez? A Deus? Isso teria sido realmente pouco inteligente. A si mesmo, tampouco seria isso muito mais sábio. A noiva, ou o noivo, ou os sogros, isso teria sido traição. Penso que o mais comum é que o casal, ou um deles, esperava enganar o público. Eles desejavam a responsabilidade que é associada ao casamento, mas sem a intenção de pagar o preço. Isto é, eles foram impostores e trapacearam. Se eles teimam em ser trapaceiros, satisfeitos, não terem nada a lhes dizer, pois quem exortaria pessoas que jamais desejaram ser honestas a seguir o nobre, porém penoso dever da castidade? Mas se eles caírem em si e desejarem ser honestos, a promessa que já fizeram acabaram por constrangê-los. Tudo isso, como você pode notar, está circunscrito no âmbito da justiça e não da castidade. Se as pessoas não acreditarem no casamento permanentemente, talvez fosse melhor que vivessem juntas sem se casar do que fazer votos que não pretendessem manter. É verdade que, vivendo juntas sem se casar, elas serão culpadas aos olhos cristãos de fornicação, mas um erro não compensa o outro, ou seja, a falta de castidade não é amenizada se acrescentarmos a ela o perjúrio. A ideia de que estar apaixonado é a única razão para permanecer casado realmente não deixa espaço para o casamento como contrato ou promessa. Se o amor for tudo, então a promessa não deve acrescentar nada. E se não acrescenta nada, então não pode ser feita. O curioso é que os próprios amantes, enquanto permanecem realmente apaixonados, sabem disso melhor do que aqueles que falam muito sobre o amor. Como Chesterton destacou, pessoas apaixonadas têm a tendência natural de se amarrarem com promessas, haja vista que as canções de amor por todo o mundo estão cheias de juras de fidelidade eterna. A lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza. Exige apenas que os amantes levem a sério algo que a própria paixão os anima a fazer. E é claro que a promessa que foi feita quando eu estava apaixonado e porque estava apaixonado, de ser fiel à amada até a morte, me induz ao compromisso de ser fiel mesmo quando a paixão for embora. Uma promessa tem de ser sobre a ação que eu tenho condição de realizar. E ninguém pode prometer sentir algo para sempre, como não é possível prometer deixar de ter dores de cabeça ou de sentir fome. Mas qual, se me permite perguntar, seria a utilidade
de manter duas pessoas juntas se essas deixarem de estar apaixonadas. Há muitos motivos claros e sociais, por exemplo, para prover um lar para as crianças, para proteger a mulher, que provavelmente sacrificou ou prejudicou a sua própria carreira ao se casar, de ser descartada sempre que o homem se cansar dela. Mas há outra razão da qual estou convencido, embora eu ache um pouco difícil de explicar. É difícil porque tanta gente não consegue se dar conta de que quando B é melhor do que C, A deve ser bem melhor do que B. Normalmente, as pessoas gostam de pensar em termos de bom e ruim, mas não de bom, melhor, ou melhor de todos, ou de ruim, pior, e o pior de todos. Elas querem saber se você julga que o patriotismo é algo bom. Se você responder que é bem melhor do que o egoísmo individual, mas que é inferior à caridade universal, e que é precioso dar lugar à caridade universal, quando as duas coisas entrarem em conflito, vão dizer que você está sendo evasivo. Elas querem saber o que você pensa sobre o duelo. Se você responder que é bem melhor perdoar uma pessoa do que duelar com ela, mas que um duelo é melhor do que a inimizade perpétua que se expressa em esforços secretos de derrubar o oponente, elas se queixam de que você não lhes deu uma resposta franca e direta. Espero que ninguém cometa esse equívoco quanto ao que eu vou dizer agora. O que chamamos de estar apaixonado é um estado de graça, e sobre vários aspectos ele é benéfico para nós, uma vez que nos ajuda a nos tornar generosos e corajosos, abrindo os nossos olhos não apenas para a beleza da pessoa amada, mas para todo tipo de beleza, e fazendo com que domemos nossa sexualidade meramente animal, especialmente no começo. Nesse sentido, o amor é grande conquistador do desejo. Ninguém, em sã consciência, negaria que estar apaixonado é bem melhor do que a sensualidade comum ou frio egocentrismo. Mas, como eu disse anteriormente, a coisa mais preciosa que você pode fazer é pegar qualquer impulso da nossa própria natureza e estabelecê-lo como a coisa que deve ser seguida a todo custo. Estar apaixonado é algo bom, mas não é algo melhor ou a melhor coisa do mundo. Há muitas outras coisas piores do que isso, mas também há coisas bem melhores. Você não pode tornar o estar apaixonado o fundamento de toda a sua vida. Trata-se de um sentimento nobre, mas que não deixa de ser apenas um sentimento. Não se pode partir do pressuposto de que alguns sentimentos perdurem com força total, nem mesmo perdure, se assim eu posso dizer. O conhecimento pode durar, os princípios podem durar, os hábitos podem durar, mas os sentimentos são instáveis. Os sentimentos são estáveis. E de fato, seja o que for que as pessoas possam dizer, o estado que se chama de apaixonado normalmente não perdura. Se o final dos contos de fada, viverem felizes para sempre, for tomado no sentido de eles se sentiram ao longo dos 50 anos seguintes da mesma forma que se sentiram antes de se casarem, então isso nunca foi e nem será verdade. E seria altamente indesejável se fosse. Quem poderia suportar viver nesse enlevo mesmo por 5 anos? O que seria do seu trabalho, do seu apetite, do seu sono, de suas amizades? Mas é claro que deixar de estar apaixonado não precisa significar deixar de amar.
Amar nesse segundo sentido, como algo distinto de estar apaixonado, não é meramente um sentimento. Trata-se de uma profunda unidade, mantida pela vontade e fortalecida deliberadamente pelo hábito, reforçada pela graça, no caso dos matrimônios cristãos, que ambos os parceiros pedem a Deus e dele recebem. É perfeitamente possível que eles sintam esse amor um pelo outro, mesmo naqueles momentos em que algo no outro lhe desagrada. Da mesma forma que você ama a si mesmo quando algo em você lhe desagrada. Consegue manter esse amor aceso mesmo quando, caso se descuidassem facilmente, se apaixonariam por outra pessoa. Estar apaixonado foi o primeiro passo para eles prometerem fidelidade um ao outro, e o amor, que é mais sereno, permite-lhe cumprir a promessa. É esse amor, o combustível que faz o motor do casamento funcionar. Estar apaixonado foi a ignição que deu partida. Você tem liberdade para discordar de mim e dizer: ele é mau, ele mal sabe do que está falando, já que não é casado. E você pode até ter razão, mas antes de dizer isso, tenha certeza de que seu juízo proceda de sua própria experiência e da observação da vida de seus amigos, e não de ideias que você tenha tirado de filmes e romances. Isso não é tão fácil de fazer quanto as pessoas pensam. Nossa experiência é profundamente influenciada pelos livros, pelas peças de teatro e pelo cinema, que demanda paciência e habilidade se desvencilhar dessas coisas e separá-las do nosso aprendizado de vida real. Pessoas adquirem dos livros a ideia de que, se você se casou com a pessoa certa, pode ter a expectativa de continuar apaixonado para sempre. O resultado disso é que, quando descobrem que não estão mais nesse estado, elas pensam que isso é prova de que cometeram um erro e que têm direito de uma mudança, sem se dar conta de que, quando elas tiverem mudado de parceiro, o glamour se esvaziará do novo amor da mesma forma que foi embora do anterior. Nesse departamento da vida, assim como em qualquer outro, no começo tudo é movido pelas emoções, mas elas não duram. O tipo de emoção que um garoto sente com a ideia de se tornar piloto não persistirá quando ele ingressar na Força Aérea e começar a voar de verdade. A emoção que você sente ao ver um lugar prazeroso pela primeira vez acaba quando você passar a viver lá de fato. Será que isso significa que seria melhor não aprender a voar e nem viver num lugar bonito? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Em ambos os casos, quando a primeira emoção se extinguir, será substituída por um tipo de interesse mais sereno e duradouro. Além do mais, eu dificilmente encontro palavras para lhe dizer o quanto penso que isso é importante. São apenas aquelas pessoas que estão prontas para submeter a perda da emoção e partem para o interesse sóbrio que tem mais chance de encontrar novas emoções numa direção bem diferente. A pessoa que aprendeu a voar e se tornou um bom piloto, de repente poderá despertar para a música. A pessoa que saiu em busca de viver num paraíso poderá descobrir a jardinagem. Tal realidade é, penso eu, uma parte mínima do que Cristo quis dizer quando falou que uma coisa não viverá de fato enquanto não morrer primeiro. Simplesmente não adianta tentar manter vivo nenhum tipo de emoção. Essa é precisamente a pior coisa que você pode fazer. Deixe a emoção passar. Deixe-a extinguir-se. Passe por esse período de morte e chegue ao período mais sereno de interesse e fidelidade e facilidade que se seguirão. E descobrirá que estará vivendo em um mundo repleto de novas emoções.
Mas se você decidir fazer das emoções sua dieta regular e tentar prolongá-las artificialmente, cada uma delas ficará cada vez mais fraca, mais limitada, e você se tornará um velho entediado e desiludido pelo resto da sua vida. É porque tão poucas pessoas entendem isso, que você vai encontrar tantos homens e mulheres de meia idade murmurando sobre a sua juventude perdida, justamente na idade em que novos horizontes deveriam estar surgindo e novas portas se abrindo em torno deles. É muito mais divertido aprender a nadar do que ficar eternamente desesperado, tentando reviver o sentimento que você teve quando foi remar pela primeira vez na infância. Outra noção que adquirimos a partir dos romances e do teatro é que se apaixonar é algo completamente irresistível, algo que simplesmente contraíamos como um sarampo. E pelo fato de acreditarem nisso, algumas pessoas casadas jogam a toalha e cedem assim, que acham que estão se sentindo atraídas por outras pessoas ou por outra pessoa. Mas estou propenso a crer que essas paixões irresistíveis são bem mais raras na vida real do que nos livros, ao menos quando se trata de adultos. É natural que, encontrando uma pessoa que é bonita, inteligente e simpática, admiremos e amemos essas qualidades que ela possui. Mas será que não é a nós que nos cabe julgar se esse amor deve ou não se transformar no que chamamos de estar apaixonado? Não há dúvida de que, se a nossa mente estiver cheia de romances, peças de teatro e músicas sentimentais, e nosso corpo estiver repleto de álcool, tenderemos a encarar qualquer amor como esse tipo de amor, da mesma forma que a água da chuva tenderá a correr para uma valeta que se formar pelo caminho, e que, se você usar óculos com lentes cor-de-rosa, verá tudo cor-de-rosa, mas tudo isso é culpa sua. Antes de deixar a questão do divórcio, gostaria de distinguir duas coisas que as pessoas muitas vezes confundem. Uma delas é a concepção cristã de casamento. A outra é uma questão bem diferente. Até que ponto os cristãos, sejam eles eleitores ou parlamentares, devem tentar impor suas visões do casamento ao restante da comunidade, incorporando-as às leis do divórcio. Uma grande quantidade de pessoas parece pensar que, se alguém é cristão, deve então dificultar o divórcio para todas as pessoas. Não penso assim. No mínimo, sei que ficaria muito bravo se os muçulmanos tentassem impedir o restante do mundo de tomar vinho. Minha própria visão é que as igrejas devem reconhecer francamente que a maioria do povo não é cristã e, portanto, não se pode esperar que vivam como se fossem cristãos. Deve haver dois tipos diferentes de casamento. Um governado pelo Estado, com regras impostas a todos os cidadãos, e outro governado pela Igreja, com regras impostas por ela aos seus membros. A distinção deve ser bem clara, de modo que uma pessoa saiba distinguir casais que estão casados no sentido cristão daqueles que não são. Até aqui tratamos da doutrina cristã sobre a permanência do casamento, mas ainda precisamos tratar de outro assunto, este é ainda menos popular. As esposas cristãs prometem obedecer aos seus maridos, e no casamento cristão disse que o homem deve ser o cabeça. Duas questões emergem daí. A primeira, por que a necessidade de um cabeça? Por que não a igualdade? 2. Por que essa função familiar deve ser realizada pelo homem? Então, a necessidade de haver um cabeça é derivada da ideia de que o casamento é permanente. É claro que, desde que o marido e a esposa estejam de acordo, não há necessidade de um cabeça.
E podemos esperar que esse seja o estado normal das coisas no casamento cristão. Mas o que fazer quando há um desacordo real? É claro que se deve conversar sobre o assunto, mas estou pressupondo que eles já tenham feito isso e mesmo assim não tenham chegado a um acordo. O que fazer nesse caso? Eles não têm como decidir por voto majoritário. Certamente, apenas uma ou outra destas duas coisas pode acontecer. Ou eles têm de se separar e cada um segue o seu próprio caminho, ou algum dos dois terá um voto de Minerva, ou seja, um deles dará o voto que decidirá a situação. Se o casamento é permanente, uma ou outra parte deve, em última instância, ter o poder de decidir a política da família, pois não é possível ter uma associação permanente sem uma constituição. 2. Se há necessidade de um cabeça, por que seria o homem? Bem, para o começo de conversa, será que há algum desejo sério de que seja a mulher? Como eu disse, não sou casado, mas até onde posso ver, nem mesmo a mulher que deseja ser o cabeça da sua própria casa normalmente admira que isso aconteça na casa do vizinho. É mais provável que ela diga: pobre senhor fulano, não entendo como ele pode deixar aquela mulher horrorosa mandar nele daquele jeito. Também não acho que ela ficaria muito lisonjeada quando alguém mencionasse o seu próprio papel de comando. Deve haver algo pouco natural nas mulheres comandando os seus maridos, pois elas próprias se envergonham disso e desprezam os maridos que são frouxos. Mas há outra razão, e aqui vou falar com toda a franqueza a partir da minha condição de solteiro, pois essa razão pode ser mais clara a partir de fora do que de dentro. As relações da família para com o mundo externo, o que pode ser chamado de política externa, deve depender, em última instância, do homem, porque ele deve ser, normalmente, muito mais justo com as pessoas de fora. Uma mulher luta, em primeira instância, pelos seus próprios filhos e pelo marido, e contra o resto do mundo. É natural que, para ela, e até certo ponto com razão, suas reivindicações se sobreponham a todas as demais demandas, uma vez que ela é curadora dos seus próprios interesses. O papel do marido é o de cuidar para que essa preferência natural dela não consiga prevalecer. Ele tem a última palavra para proteger as outras pessoas do patriotismo familiar intenso da sua esposa. Se alguém duvida disso, permita-me fazer uma simples pergunta. Se o seu cachorro mordesse o filho do vizinho, ou se o seu filho tivesse machucado o cachorro dele, com quem você iria tratar do caso primeiro? Com o chefe da casa ou com a dona da pensão? Ou se você for uma mulher casada, permita-me fazer-lhe uma pergunta. Por mais que admire o seu marido, você não diria que a pior falha dele é a tendência de não defender os direitos da família contra os vizinhos de forma tão intensa quanto você gostaria? Que ele é um pouco sossegado demais? Certo? Terminamos mais esse capítulo. Próximo vídeo estaremos falando sobre o capítulo 7, o perdão. Até mais. Deus abençoe a todos vocês.